Então, boa noite. Nós estamos vendo a resolução de sistemas de equações algébricas e trabalhando com a matriz completa. Então, vamos construir um sistema de equações algébricas nessas variáveis, cuja matriz completa é esta aqui. Esta coluna é a coluna dos coeficientes de x1. A segunda coluna é a coluna dos coeficientes de x2. A terceira coluna é a coluna dos coeficientes de x3. Quarta coluna é a coluna dos coeficientes de x4. E a última coluna são os termos que ficam do lado direito do sistema de equações algébricas. Bom, para resolver, a gente tem que usar o método de Gauss para escalonar essa matriz. Eu destaquei aqui os pivôs em cor azul. E a primeira coisa é anular as entradas embaixo do pivô da primeira linha. Para anular esse 2, basta subtrair 2 vezes esse. Para anular esse menos 2, basta adicionar 2 vezes esse. Então, a primeira operação elementar que a gente faz é adicionar à segunda linha menos 2 vezes a primeira, zera esse. Depois, adicionar a última linha 2 vezes a primeira, anulamos esse. E assim por diante. Nós já vimos como é que escalonamos uma matriz e, portanto, já colocamos a matriz escalonada. Tá? Matriz escalonada. Está aí. Ora, a última linha, veja que aqui tem um 2, que eu posso, inclusive, dividir por 2 para termos a matriz realmente escalonada, né? Seguindo a definição aqui, seria 1. Bom, essa última linha corresponde a essa equação, que é uma equação degenerada inconsistente, quer dizer, não tem solução. E se uma das equações não tem solução, o sistema como um todo não tem solução. Essa é a resposta. O sistema não possui solução. Vamos agora tomar esse sistema onde A, B e C são desconhecidos. São constantes desconhecidas no lado direito do nosso sistema. É um sistema em x, y e z. Né? E pede para analisar para que valores de ABC o sistema é consistente, ou seja, tem solução. A gente pega a matriz completa, observe que o x está multiplicado por 1, o y por 0 e o z por 2. A segunda linha é 2, 1, 5. E a terceira linha, 1 menos 1 e 1. Então, está dando um destaque a isso. A primeira coluna é dos coeficientes de x, a segunda coluna é dos coeficientes de y, a terceira coluna é dos coeficientes de z, e a última coluna são os termos constantes que ficam do lado direito, que no nosso caso são desconhecidos. E a pergunta é, que valores de A, B e C o nosso sistema é consistente, ou seja, tem solução. Né? Então, usando o método Gauss para escalonar a matriz completa, chegamos a esta matriz. Vejam que a última linha corresponde a uma equação degenerada, cujo lado direito vale B mais C menos 3A, que está aqui. Se esse número for diferente de zero, essa equação não terá solução. Para essa equação ter solução, é preciso que este número seja zero. Então, a única maneira de tornar o sistema consistente é fazer com que esse número fique igual a zero. Né? Ou explicitando o C, o C tem que ser 3A menos B. Então, a resposta é, o sistema será consistente se e somente se essa condição for satisfeita. Ou eu posso escrever nesse formato ou nesse formato. São ambos satisfatórios. Então, não é para todo A, B e C. Se o A for 1
e o B for 0, o C tem que ser 3. Se o A for 0 e o B for 4, o C tem que ser menos 4 e assim por diante. Então, só para essa condição, só se essa condição for satisfeita, para que o sistema seja solúvel, né? Consistente. Já nesse outro exemplo aqui, mostrar o sistema de equações nas incógnitas x, y e z, cuja matriz completa é essa. Novamente, aqui é a coluna do x, dos coeficientes de x, aqui é a coluna dos coeficientes de y, aqui é a coluna dos coeficientes de z, e essa é a coluna dos termos constantes que ficam no lado direito do sistema de equações. Usando o Metz-Gauss para escalonar essa matriz, que nós não vamos fazer aqui porque a gente já sabe fazer, mas sempre é bom, se vocês tiverem uma chance de conferir as contas, quando a gente escalona, chega a essa matriz aqui. Observe que não há nenhuma equação degenerada. Portanto, este sistema tem solução para todo o ABC. Observe que obtivemos um aqui. Né? Esta equação corresponde a x igual a 2a mais c. Né? Essa aqui, z igual a 2a mais c. Esta equação corresponde a y menos e igual a b menos a. E essa equação, x mais 2y mais e igual a A, que a gente pode explicitar na primeira equação x, na segunda y, na terceira z, e usar a substituição reversa para obter x, y e z apenas em função de ABC, como está aqui. Então, primeiro explicita x, y e z nas três equações, e de baixo para cima, usa essa para eliminar o z que aparece aqui. E usa essas duas para eliminar o y e o z que aparecem aqui. E aí ficamos x, y e z em função de ABC. Para cada A, B e C dados, a solução é única. Não é? Então, o sistema é sempre consistente para qualquer A, B e C e possui uma única solução. Então, o método de Gauss consiste em primeiro escalonar a matriz completa. Não é? E depois explicitar em cada equação a matriz ou a incógnita que multiplica o pivô e usar a substituição reversa. Então, o Metz-Gauss, Gauss-Jordan, ele trabalha totalmente dentro da matriz completa. Primeiro aplica o Metz-Gauss até escalonar a matriz completa. E depois aplica a substituição reversa na matriz completa até obter a matriz completa escalonada reduzida. Então, os dois métodos são equivalentes, a escolha de um ou de outro método fica por conta e gosto de cada um. Vamos ilustrar. Vamos pensar num sistema linear nas incógnitas x, y, z, v e w, cuja matriz completa na forma escalonada é esta. Então, digamos, nós já treinamos o método de Gauss, que consiste em escalonar a matriz completa. Nesse ponto, a gente, se fosse seguir o Gauss, abandonaríamos a equação e passaríamos a trabalhar com o sistema de equações em x, y, z, v e w. Aqui não. Metz-Gauss-Jordan, a gente continua com a matriz completa. E quero destacar que a primeira coluna é a dos coeficientes de x, a segunda
de Y, terceira de Z, quarta de V, quinta de W e a última são os termos que ficam no lado direito das equações. Bom, chegando nesse ponto, em vez de passar para o sistema, vamos anular as entradas debaixo do pivô da última linha. Desculpa. Anular as entradas que estão em cima do pivô da última linha. Depois, anulamos as entradas que estão em cima do pivô da segunda linha, assim por diante, até fazer com que a matriz fique escalonada, reduzida, né? Então, a primeira coisa é anular essa entrada aqui. Para anular essa entrada, eu preciso adicionar a esse número 2 vezes esse. Então, o que nós vamos fazer é adicionar a essa linha menos 2 vezes esse. Como aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, nada que fica aqui à esquerda do pivô muda. Só o que está à direita do pivô vai mudar. Isso é ótimo, porque eu não mudo esses zeros aqui. Então, adicionar a essa linha 2 vezes essa, então, L2 mais L3 em L2. Assim, e temos que anular essa entrada também aqui. Para anular essa entrada, basta subtrair esse número, não é? Então, eu vou pegar a linha 1 e subtrair a linha 3, vai zerar aqui. Nada que está à esquerda muda, porque são zeros, né? Então, fazendo essas duas operações, esta menos 2 vezes esta, aqui continua esse 1. Isto mais 2 vezes isto dá 0. Isto mais 2 dá 3. Isto mais 2 vezes 2, 4. 4 mais 0, 4. E agora, para zerar essa entrada aqui, a gente tem que pegar a primeira linha e subtrair a última, que é essa operação elementar. Então, fica 1 menos 1 dá 0. 0 menos 1 dá menos 1, que está aqui. E aqui 1 menos 2 dá menos 1, que ficou aqui. Já tornei nulos as entradas acima do pivô da terceira linha. Falta tornar nula essa entrada aqui, que está em cima do pivô da segunda linha. Para anular essa entrada, tem que adicionar 2 vezes esse. Então, adicionamos a essa linha 2 vezes esta, a segunda. Ficamos, então, com o seguinte. 2 menos 2, 0. 0 mais 0, 0. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Agora, a minha matriz está escalonada, reduzida. E essa matriz corresponde a esse sistema. Aqui são os coeficientes de x, só vai aparecer x da primeira. Aqui os coeficientes de y, só vai aparecer y na primeira. E vamos observar que o y não está multiplicando o pivô. E, portanto, y vai ser uma incógnita livre, né? Uma incógnita independente. Aqui essa é a coluna do z. Então, z vai aparecer na segunda equação. Z mais 0v mais 3w igual a 4. Aqui eu pus o 0 e o 0 apenas para destacar que a nossa matriz foi escalonada, né? E o sistema, então, está escalonado. E essa última equação, aqui é a coluna dos V's, aqui é a coluna do W. W não multiplica pivô, então vai ser outra incógnita independente. Chegamos a esse sistema. Chegando aqui, basta explicitar x, z e v,
que vai ficar em função de y e w. Y é incógnita que multiplica essa coluna, que não tem pivô, e w é a incógnita que multiplica essa coluna, não tem pivô. As duas são independentes, vão ser livres. Quando a gente explicita x aqui, z aqui e v aqui, nós já obtemos em função das agora chamadas variáveis independentes, porque eu posso variá-las livremente nos reais. E x, y, z e v são as variáveis dependentes. Para cada valor que atribuirmos ao y ou w, a gente determina, através dessas equações, x, z e v. Então, o que seria a solução geral? O conjunto de todas as quinas ordenadas x, y, z, v e w, tais que y e w podem variar livremente nos reais, e x, y e v, x, z e v são dados por essas equações. Aqui a gente trata as variáveis de forma diferente, porque tratamos essas como dependentes e as que estão no lado direito como independentes. Se quisermos tratá-las em pé de igualdade, podemos introduzir esses dois parâmetros, R como sendo a variável independente y e S como sendo a variável independente w. E com isso trabalhar com essas três equações, onde substituímos y e w por rs, e essas outras duas aqui que definem os parâmetros. E aí ficamos com um sistema de 5 equações, né? X igual a 7 menos 3R menos 5S, onde substituímos y e w por rs. O y igual a r vem da definição do parâmetro. Z igual a 4 menos 3S vem dessa equação, onde substituímos W por S. Esta equação V igual a 2 menos S vem dessa aqui, onde substituímos W por S. E esta última vem da definição do S. Agora, temos todas as incógnitas do problema em função de dois parâmetros RS. Então, RS pode assumir qualquer valor real. Temos dois parâmetros livres, RS. Então, a cada escolha desses parâmetros, a gente obtém uma solução do sistema. O que é a solução geral? A solução geral é o conjunto de todas as quinas, x, y, z, v e w, tais que x, y, v e w são dados pelas equações aqui de cima, onde RS pode percorrer o conjunto dos reais. As matrizes já se mostraram úteis no estudo de sistemas de equações algébricas lineares. Nós vamos introduzir algumas operações matriciais que vão ampliar esta utilidade. Tá? Inicialmente, multiplicação de uma matriz por um número real. Digamos que C é um número real e A é uma matriz cuja entrada da linha I, coluna J, é a IJ. Essa matriz pode ter M linhas por N colunas quaisquer. Multiplicar a matriz pelo número real C é multiplicar cada entrada da matriz por C. E essa nova matriz será chamada múltiplo de A por C. Em particular, quando eu multiplico a matriz A por menos 1,
nós vamos denotar essa matriz por menos A. E lembrar que as entradas de menos A, quando eu multiplico a matriz por menos 1, eu troco todos os sinais das suas entradas. Então, as entradas de menos A são iguais às entradas de A, só que com sinal trocado, né? Até é bom destacar isso. Menos A é igual, vamos trazer aqui, igual a menos AJ. Alguns exemplos de multiplicação. Multiplicar essa matriz por 2 é multiplicar cada entrada por 2. Então vai dar 2, 4, 8, 6. Multiplicar essa matriz por 3 é multiplicar cada entrada por 3. Dá menos 3 e 6. Multiplicar essa matriz por menos 2 é multiplicar cada entrada por menos 2. Vai dar menos 8 e 6. Tem também adição de matrizes. Vamos considerar duas matrizes, A, cuja entrada da linha I, coluna J é AIJ, e B, cuja entrada da linha I, coluna J é BIJ. E a entrada da linha I, coluna J de A é AIJ. E vamos supor que essas duas matrizes tenham o mesmo tamanho. A adição das matrizes A e B é a operação que resulta nessa nova matriz, CJ, que vamos denotar por A mais B. Ela vai ter o mesmo tamanho que o A, e consequentemente o mesmo tamanho que B, onde essa entrada da linha I, coluna J, é a soma das entradas da linha I, coluna J, da matriz A e da matriz B. A matriz A mais B é a soma de A com B, e a matriz A e a matriz B são chamadas parcelas da soma. Matrizes que têm o mesmo tamanho chamaremos de matrizes conformes para a adição. Então, exemplo de adição. Adicionar esta matriz com essa outra matriz aqui, né? É somar o elemento A1 com o elemento B1, que dá 11. A12 com o elemento B12, que dá 22, e assim por diante. Esse mais esse dá 33, 4 mais 40 dá 44, 5 mais 50 dá 55, 6 mais 60 dá 66. A matriz nula é chamado elemento neutro da adição, porque se eu adicionar a matriz nula à matriz A, vai resultar na matriz A. Tanto se eu somar à direita quanto à esquerda. Uma das propriedades da adição é a comutatividade, né? A mais B igual a B mais A. A matriz menos A, que nós falamos ali em cima há pouco, é chamada de oposta de A. Por quê? Quando a gente adiciona menos A com A, dá zero. E se adicionarmos A com menos A, dá zero também. Porque os números de A, as entradas de A são AIJ. As entradas de menos A são menos AIJ. Quando adiciona as duas, dá zero. E definimos então a diferença entre A e B, essa diferença, como sendo a adição de A com menos B. Então, se a matriz A for esta, a matriz menos A, que é menos uma vez A, é a matriz que tem as mesmas entradas de A, com sinal trocado. Menos 1, menos 2, menos 4 e mais 3. Se B for esta, menos B, que é menos uma vez o B, é a matriz que tem as mesmas entradas que B, só que com sinal trocado. Menos 2, menos 3 e 8.
propriedades das operações com matrizes. E essas operações, observe o seguinte, voltando um pouco aqui, quando definimos a adição, na adição a gente adiciona números reais. Então, as propriedades que a adição de números reais possui vai se transferir para a adição de matrizes. Então, por exemplo, uma das propriedades da adição de números reais é comutatividade. E a adição de matrizes também é comutativa. Tanto faz adicionar com B à direita, ou B à esquerda e A à direita. Ela é a adição de números reais é associativa, a de matrizes também. O parênteses indica qual operação tem que ser realizada primeira. Tanto faz adicionar primeiro, tanto faz adicionar B com C e ao resultado adicionar A, ou adicionar A e B e ao resultado dessa operação adicionar C. E por esse motivo, nós vamos denotar a adição de 3 matrizes simplesmente por A mais B mais C. Porque tanto faz aonde a gente associa. Já falamos, mas vamos destacar, o zero é o elemento neutro da adição, tanto faz adicionar zero no A à direita ou à esquerda, sempre resulta na mesma matriz A. E agora o elemento oposto, se adicionar ao A a matriz menos A, que seria A menos A, né? Tanto à esquerda ou à direita, isso dá sempre zero. Isso é outra... Poderia escrever A menos A igual a zero. Né? Existe associatividade do produto de números reais por matrizes. Então, tanto faz multiplicar os dois números reais x e y, e ao resultado multiplicar primeiro x com y, e ao resultado multiplicar por A, ou multiplicar y por A, e ao resultado multiplicar x por A. É também distributiva a multiplicação em relação à adição. Tanto a multiplicação em relação à adição de matrizes, que se expressa assim, como nos reais, ou a distribuição do produto em relação à adição de reais. E aqui é até bom destacar, esse símbolo, embora sejam iguais, aqui ele está designando adição de matrizes. E aqui está designando adição de números reais. Então, posso distribuir x vezes A mais y vezes A. E o contexto tem que nos dizer se estamos adicionando matrizes ou se estamos adicionando números reais. E uma última propriedade aqui, que parece até bobeira, né? Se esse é um número 1, se eu multiplicar uma matriz A pelo número 1, vai dar a própria matriz A, evidentemente. E como eu havia destacado, a adição de 3 matrizes, né? Vou indicar simplesmente por A mais B mais C, porque tanto podemos associar assim, como associar assim, que o resultado é o mesmo. Então, podemos tirar o parênteses. E quando nós temos que A mais B igual a C, então a gente pode passar o B para o lado direito e escrever que A igual a C menos B, como no caso de números reais. E quando um x é um número real diferente de zero, isso é importante, eu posso multiplicar os dois membros por x a menos 1, x a menos 1 vezes x dá 1, uma vez A dá A. E do lado direito fica x a menos 1 vezes B. Então a gente pode passar esse x para o lado direito
e ele vai como x a menos 1 para o lado direito. Não é? Essas são as propriedades da adição de matrizes e a multiplicação de uma matriz por um número real. Basicamente são as mesmas propriedades que têm os reais. A adição e multiplicação de reais. Aqui temos a multiplicação de matrizes, né? De matrizes. E agora, para falarmos em multiplicação de matrizes, nós vamos tomar uma matriz A com M linhas e P colunas, e uma matriz B com P linhas e N colunas, o número de colunas de A igual ao número de linhas de B. Vamos indicar por A e K a entrada da linha I, coluna K de A, e por BKJ a entrada da linha K, coluna J de B. Por definição, a multiplicação de A e B é a operação que leva a multiplicação de A com B. É a operação que leva as matrizes A e B nessa nova matriz, que vamos designar por esse símbolo, A e B justapostos, nesta ordem. Agora, a ordem é importante, porque o produto não será comutativo, cuja entrada da linha I, coluna J, é designado por 6J. O tamanho dessa matriz vai ser M por N. Então, ela vai ter o mesmo número de linhas que A e o mesmo número de colunas de B. E como é que a gente calcula esse 6J? Por esta fórmula aqui. Bem, é mais fácil a gente mostrar na prática como é que é isso. Veja, para obter o elemento da linha I, coluna J do produto, a gente toma sempre os elementos da linha I da matriz A e da coluna J da matriz B e faz o índice da coluna na matriz A e da linha na matriz B variar de 1 até P. Ou seja, a gente pega uma linha de A, pega uma linha de B e justapõe a coluna de B sobre a linha de A, multiplica a primeira entrada daqui com a primeira daqui, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira e soma. Esse número que a gente obtém vai dar o elemento da primeira linha, segunda coluna do produto. Para obter o elemento da segunda linha, primeira coluna, multiplica essa entrada por esta por esta por esta e soma. Ok, então observe que essa matriz A é 2 por 3, essa é 3 por 2. Número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E o resultado é uma matriz com o mesmo número de linhas que A, mesmo número de colunas de B. Ou seja, é uma matriz 2 por 2. Neste caso, é possível calcular B vezes A. Porque o número de colunas de B é igual ao número de linhas de A. Isso vai resultar numa matriz 3 por 3. É como está aqui. E aqui nós, para calcular B vezes A, eu destaquei a primeira linha de B e a primeira coluna de A, porque nós vamos multiplicar linhas por colunas. Essa entrada por esse número, essa entrada por esse número, dando o elemento da primeira linha, a primeira coluna. 2 vezes 1, 2,
3 vezes 0, 0, e a soma é 2. Está aqui. Pego a segunda linha com a primeira coluna, faço a mesma coisa para obter o elemento da segunda linha, primeira coluna. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. A soma dá 7. Ao multiplicar os elementos da terceira linha com a primeira coluna, vamos obter o elemento aqui da terceira linha, primeira coluna, do produto. 1 vezes o 0 dá 0, 3 vezes 3 dá 9. 0 mais 9, 9. E, então, esse exemplo já mostra claramente que o produto, a multiplicação de matrizes, não é comutativo. Olha o que obtivemos aqui, uma matriz 2 por 2, aqui uma matriz 3 por 3. Certamente não são iguais. Então, não comutam. Né? Neste exemplo aqui, a matriz A é 2 por 2 e B é 2 por 3. O número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Podemos calcular A vezes B. Mas o número de colunas de B é diferente do número de linhas de A. Não podemos calcular B vezes A. Aqui um outro exemplo que nós vamos utilizar no futuro, que é multiplicar essa matriz X por essa matriz Y. Matriz X coluna, matriz Y é uma matriz linha. Podemos calcular X vezes Y. Aí eu tenho que multiplicar as linhas de X pelas colunas de Y. Então, multiplica 3 por 1, não vai ter soma, é só 3 vezes 1, 3. Primeira linha, primeira coluna. Elemento da segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 3, 6. Depois, primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 4, 4. Segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 4, 8. Então, a matriz 2 por 2. Y vezes X, eu tenho que multiplicar essa linha por essa coluna. Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. 3 e 8, 11. Essa matriz só tem uma linha, uma coluna. Neste caso, é comum identificarmos a matriz com o número real, que é a sua única entrada, 11. Então, e tratar essa matriz como se fosse um número real, porque ela só tem uma única entrada. Né? Embora o produto não seja comutativo, para algumas matrizes especiais, vale AB igual a BA. E neste caso, é claro que A e B têm que ser matrizes quadradas, né? Para que o AB seja igual a BA. Então, aqui é um exemplo de matrizes que eu posso calcular o AB, posso calcular o BA, mas elas são diferentes. Olha, o AB é essa matriz e o BA é essa matriz. Então, nesse caso, mesmo sendo quadradas, essas matrizes não comutam. Já essas matrizes aqui, calculando AB e calculando BA, nós vemos que elas são iguais. Elas comutam. Bem, vamos terminar esse exemplo que é importante. Só observar que essas duas matrizes aqui, que o B é o produto de A vezes A, que vamos denotar por A ao quadrado. E a gente vai ver à frente que potências inteiras de uma mesma matriz, elas comutam pelo seguinte, olha, se a gente pega A vezes B, B é A ao quadrado, né? Isso é A ao cubo. É igual a A ao quadrado vezes A.
E aí, isso é B vezes A. Então, por isso que potências inteiras de uma mesma matriz comutam. Vejam que interessante. Uma matriz que merece destaque é a matriz identidade. Essa matriz quadrada, onde as entradas da diagonal principal são iguais a 1 e as demais entradas iguais a 0. Podemos usar um índice n ao lado de i. Bom, a matriz identidade é designada pela letra I maiúscula. Podemos usar um subíndice n aqui, se quisermos especificar qual é a ordem da matriz quadrada, se é n por n, se é 2 por 2, 3 por 3, 1 por 1, né? A matriz identidade que só tem 1. E essa matriz identidade é o elemento neutro. É o elemento neutro da multiplicação. Se eu multiplicar a matriz A por I, à direita, ou à esquerda, dá a mesma matriz A. A matriz identidade é uma matriz que comuta com qualquer outra matriz quadrada de mesmo tamanho. Com relação às propriedades, a multiplicação é associativa. Tanto faz multiplicar AB e ao resultado multiplicar por C, ou multiplicar BC e o resultado multiplicar por A, mantendo a ordem em que eu escrevo as matrizes, porque agora produto não é comutativo. Então isso tem que ser observado, né? A multiplicação, ela é distributiva em relação à adição. A vezes uma soma B1 mais B2 é AB1 mais AB2. Tanto se a adição estiver à direita quanto à esquerda. A1 mais A2 vezes B é A1 vezes B mais A2 vezes B. E a multiplicação é associativa também em relação à multiplicação por números reais. Tanto faz multiplicar AB e o resultado multiplicar pelo número real C, como multiplicar a matriz A pelo número real C e ao resultado multiplicar por B. Ou ainda, multiplicar C por B e o resultado multiplicar pela matriz A. Enquanto o C pode dançar aqui pelos fatores, o A e o B não podem. Eles têm que ser sempre mantidos na mesma ordem. Primeiro o A, depois o B. Mas o C pode ficar antes, no meio. Né? Graças a essa associatividade, nós vamos, como eles são iguais, podemos designar esses produtos simplesmente por ABC. Né? Não precisa pôr parênteses, porque se eu puser o parênteses entre A e B dá certo, se eu puser parênteses entre B e C, dá certo também, dá o mesmo resultado. Uma outra coisa interessante que não vale é a lei do cancelamento. Se AC for igual a BC, eu não posso cancelar o C e dizer que o A é igual a B, mesmo quando o C é diferente de zero. O fato de DA ser igual a DB não implica em A igual a B. Ou seja, eu não posso, como nos reais a gente faz, cortar dos dois lados o mesmo fator se eles forem diferentes de zero. Mas aqui nós vamos colocar uma observação que a lei do cancelamento é válida quando o C e o D forem matrizes inversíveis, conceito que será definido mais à frente. Tá? Aqui é um exemplo, olha.
as matrizes A, B e C, sendo essas matrizes aqui, e observe que a matriz C tem uma linha nula, a primeira linha nula. Se a gente multiplicar A por C, vai obter o mesmo resultado que B por C, porque a segunda linha, a segunda coluna de A é igual à segunda coluna de B. E como eu multiplico linhas por colunas, como eu tenho zero aqui, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 3, 3. Só na hora de fazer o produto, só a segunda linha que vai entrar na conta, porque os termos da primeira linha serão multiplicados por 0, né? E é por isso que o resultado é o mesmo. Embora tenham a primeira coluna diferente, eles têm a segunda coluna iguais. E zeros na primeira linha aqui. Embora valha a igualdade, a matriz A é diferente da matriz B. Uma outra coisa que nos reais a gente sabe que vale, se x e y são dois números reais cujo produto é zero, ou x é zero, x ou y tem que ser iguais a zero. Pode ser que ambos sejam iguais a zero também. Mas em matrizes, a gente encontra matrizes não nulas, cujo produto é nulo. E um exemplo é esse aqui, onde o A tem a primeira coluna zero e o B tem a segunda linha nula. Quando eu multiplico esta por esta, obtenho a matriz nula, porque, olha, quando eu multiplico essa primeira linha por essa primeira coluna, fica 3 vezes 0, mais 1 vezes o 0, que dá 0. E assim todas as demais entradas. E aqui alertamos que se o A for inversível e AB for igual a 0, então o B tem que ser 0. Mas esse conceito de inversão vai vir adiante. Não é? Bem, nós já usamos matrizes para representar um sistema linear, e agora nós vamos ir além. Vamos escrever o sistema linear usando matrizes. Então, vamos retomar um sistema de equação algébrica linear, como este que aqui está. M linhas e N colunas. M linhas e N colunas. Ora, observem que sempre é o segundo índice de A que varia numa determinada equação. O primeiro índice mantém-se constante, 2, 2, 2. O segundo índice varia de 1, 2 até N. E vai de x1 até xn. Notem que esses coeficientes são todos multiplicados por x1. Esses coeficientes são todos multiplicados por x2. Esses últimos coeficientes, todos eles multiplicados por xn. Então, a primeira etapa de escrever esse sistema na forma matricial, vejam que essas m igualdades escalares, quer dizer, entre números reais, entre expressões reais, pode ser escrito usando uma única igualdade matricial. Porque para essa matriz tem que ser igual a essa, é preciso que a primeira linha daqui seja igual à primeira linha daqui, a segunda daqui igual à segunda daqui, a mésima linha dessa matriz tem que ser igual à mésima linha dessa matriz. E vamos além, né? Ao infinito e além. Observe que esta matriz é o produto desta com esta.
Porque quando multiplicamos esta matriz por esta outra, nós temos que multiplicar a primeira linha por esta coluna, só tem uma coluna. A segunda linha por esta coluna. A última linha por esta coluna. E este produto dá exatamente essa primeira linha, essa segunda linha e essa enésima linha. Né? Então, podemos escrever o nosso sistema de equações como produto dessa matriz por essa, e igualando a essa. E vejam a síntese, né? Aquele sistema que escrevemos lá em cima, se eu chamar essa matriz de A, essa matriz de X e essa matriz de B, podemos escrever A vezes X igual a B. Uma maneira bastante compacta e simples de escrever o sistema de equações. E eu quero observar com bastante ênfase o seguinte: esses coeficientes da primeira coluna são todos multiplicados por x1 ao fazer o produto. Os elementos da segunda coluna são multiplicados por x2 e assim por diante. Os elementos da última coluna são multiplicados por xn. Então aqui é a coluna dos coeficientes de x1, essa a coluna dos coeficientes de x2, esta a coluna dos coeficientes do xn. A matriz A é chamada matriz de coeficientes, B é a matriz de constantes, e X é a matriz de incógnitas, ou matriz incógnita do sistema, que é o que eu quero determinar. Ao resolver um sistema de equações algébricas lineares, queremos determinar exatamente as incógnitas x1, x2, xn, que tornam esta igualdade verdadeira. E por falar, então, resolver essa equação é resolver o sistema algébrico que o originou. Portanto, dado uma matriz M por N e B uma matriz coluna M por 1, como é o caso aqui, né? E N números reais, nós vamos dizer que essa matriz, com esses N números reais, é solução dessa equação matricial linear aqui, se quando eu substituir x por s, essa igualdade se torna verdadeira. Né? Para destacar que x é a matriz incógnita, podemos dizer que x igual a s é a solução de ax igual a b. Então, escrever que x igual a s, onde s é essa matriz, solução de ax igual a b. Vamos ver exemplos. Essa matriz, duas linhas por uma coluna, com entradas S1 e S2, cujos valores são 2 e 1, esta é a solução desta equação matricial. Por quê? O produto dessas duas matrizes é igual a essa matriz. Ou seja, quando substituímos x por 2 e y por 1, o produto do lado esquerdo fica igual ao lado direito. Aqui, essa igualdade pode ser verdadeira ou não, depende dos valores que dermos a x e y. Aqui nós já determinamos os valores de x e y que tornam a igualdade verdadeira. E essa matriz forma a solução da equação matricial. E é lícito também escrever que a matriz xy, né, que é a matriz x igual a xy, igual a 2, 1, que é essa matriz aqui, é solução da equação matricial. Ou em vez de escrever a matriz por extenso, escrever simplesmente que x igual a 2, 1 é solução da equação matricial. Então, temos aqui uma notação.
umas definições, né? Uma equação matricial é compatível, consistente, quando possuir pelo menos uma solução. Não possuindo solução, ela é incompatível e inconsistente. E a solução geral desta equação ax igual a b é o conjunto de todas as suas soluções. Como no caso lá de sistema, o que falamos para o sistema vale para a equação matricial. E mantemos os nomes também. Então, como uma equação matricial corresponde a um sistema de equações, as técnicas utilizadas para resolver um se aplicam para resolver o outro. Quando eu tenho duas equações matriciais, esta e esta, na incógnita x, que possuem a mesma solução geral, a gente diz que elas são equivalentes. Muito bem. Digamos que eu tenha este sistema, né? E realizamos operações elementares sobre a matriz completa. Lembrar que a matriz completa desse sistema é essa aqui, em que eu acrescento a coluna dos termos constantes à matriz dos coeficientes, né? Se nós aplicarmos operações elementares, aqui eu estou me referindo a uma operação elementar apenas, sobre uma linha da matriz completa, esta aqui, chegamos em outra matriz completa. E a equação que tem essa outra matriz completa é equivalente à equação que tem essa matriz completa. Porque quando a gente aplica operações elementares, não alteramos as soluções da equação, né? E lembrar, então, que uma solução do sistema de equações algébricas, aliás, uma solução da equação matricial ax igual a b, fornece uma solução do sistema algébrico que lhe deu origem, e vice-versa. Se eu tenho uma solução do sistema algébrico, dado nesse formato, x igual a S, onde S é aquela matriz, coluna, onde a primeira entrada é S1, segunda é S2, e assim por diante até Sn, vai ser solução desta equação aqui. Mesma coisa que quando a gente trabalha com sistema, né? Então, vamos considerar essa equação matricial. Sua matriz completa é esta aqui. As duas primeiras colunas é formada pelos coeficientes e essa última coluna pelos termos constantes. Lembrar que a primeira linha corresponde à equação x mais 3y igual a 4 e a segunda linha 2x mais 6y igual a 8. E destaco mais uma vez, esses coeficientes são os coeficientes de x, esses dois são os coeficientes que multiplicam y. Esta é a coluna do x, essa é a coluna do y. Bem, ao escalonar essa matriz, chegamos nessa aqui. Ora, se essa é a matriz completa, chegamos a esta equação matricial, não é? As duas primeiras colunas são as colunas dos coeficientes, e esta última coluna é a coluna dos termos constantes. Pois bem,
Essa última linha corresponde a uma equação degenerada, onde o segundo membro é igual a zero. Essa equação é x, 0x mais 0y igual a zero. Qualquer valor que a gente der a x e y vai satisfazer esta equação. Ela não impõe nenhuma restrição ao x e y, apenas a primeira linha que vai nos impor uma restrição ao x e y. Essa primeira linha fornece a equação x mais 3y, efetuando o produto x vezes 1 mais 3 vezes y. Então, x mais 3y igual à primeira entrada, 4. Explicitando o x, a gente obtém isso. Concluímos que a solução da equação matricial, solução geral, é formada por todas as matrizes coluna do tipo xy, para as quais y é um número real qualquer, é a nossa variável independente. E x, nossa variável dependente, é dado por essa expressão. O número de soluções é infinito, porque qualquer valor que dermos ao y, vamos determinar um valor para x. E podemos obter soluções particulares simplesmente atribuindo a y valores determinados. Se tomarmos y igual a zero, obtemos esta matriz. E tomando y igual a 1, obtemos essa outra, porque se o y for 1, 4 menos 3 igual a 1. Então, x vale 1 e o y vale 1. Quando o y for 0, 3 é 0, 0, mais 4 mais 0 dá 0, ou 4 menos 0 dá 4. Então, dá essa solução, 4, 0. E aqui nós temos uma técnica interessante que nos permite resolver vários sistemas, 2 ou mais, desde que o lado esquerdo dos dois sistemas sejam iguais. Nesses dois sistemas, os lados esquerdos são iguais, tá? Fazendo da seguinte maneira: tomamos a matriz dos coeficientes, que é essa primeira parte aqui de 3 colunas, tem os coeficientes, aqui é a coluna dos coeficientes de x, aqui do y, aqui do z. Acrescento uma coluna com os termos constantes do primeiro sistema. E acrescento outra coluna com os termos constantes do segundo sistema. E vou escalonando a uma só vez toda essa equação. Tá? Toda essa equação. Então, usando o método de Gauss ou Gauss-Jordan. Então, olha, para anular esse 3 debaixo do pivô da primeira linha, tenho que subtrair 3 vezes esse número. Então, a primeira operação é L2 menos 3L1. Para anular essa unidade aqui, tem que subtrair essa. Então, a operação é o L3 menos L1. Né? Colocando no lugar do L3. Fazendo esta operação sobre as 5 colunas, ao mesmo tempo. Chegamos nessa matriz completa dos dois sistemas, simultaneamente. Agora, tenho que anular, não é? Para escalonar, temos que anular ou esse menos 1 ou esse menos 5. Como a gente está trabalhando com lápis e papel, é melhor a gente trocar a segunda com a terceira linha. Mas primeiro multiplicar essa linha por menos 1, que é uma operação elementar. Então, multiplicar uma linha por menos 1 é uma operação elementar. E troco. Então, vem aqui, troquei com o sinal trocado, e aqui é menos 4. Ai, 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 ai. Bem, ótimo, isso é ótimo. Agora que o pivô aqui da segunda linha ficou unitário, nós podemos anular essa entrada adicionando 5 vezes esse pivô. Então, a operação
que a gente vai usar é, na linha 3, adicionar 5 vezes a linha 2, obtendo a linha 3. Bom, esta coluna corresponde aos termos constantes do primeiro sistema. E esta coluna aos termos constantes do segundo sistema. Portanto, aqui é a matriz dos coeficientes, e essa última linha aqui, formada por essas três entradas com essa, corresponde a uma equação degenerada, só que consistente. Ao passo que esses três números, com esse, que é o lado direito do segundo sistema, corresponde a uma equação degenerada incompatível, não tem solução. Essa se refere ao primeiro sistema, a segunda se refere ao segundo sistema. Como essa equação não tem solução, isso é o suficiente para dizermos que o segundo sistema não tem solução. E poderíamos abandonar a última coluna de C3, já que o segundo sistema não tem solução, e trabalhar só com o primeiro sistema. Mas aqui, só por uma questão educativa, vamos continuar com esta linha aqui, né? Primeiro, multiplicamos a última linha por menos 1, que é uma operação elementar, multiplicar uma linha por um número, né? Então, multiplicando menos 1, a gente chega nessa matriz C4 aqui, onde agora os pivôs estão todos iguais a 1, não é? Vamos realizar agora duas operações elementares para anular esse termo e esse, porque agora a gente tem que usar o método de Gauss-Jordan. Estou imaginando que o segundo sistema, se ele fosse compatível, eu teria que fazer isso. Anular as entradas acima desse pivô. Então, vamos realizar duas operações elementares. Para anular esse menos 4, tem que adicionar 4 vezes esse. Então, é a linha 2 mais 4 vezes a linha 3. Para anular esse 7, tem que adicionar 7 vezes esse aqui. E com isso a gente obteria essa matriz, que agora seria a matriz C5. E, para terminar de aplicar o método Gauss-Jordan, tem que anular essa entrada em cima desse pivô. São 3 pivôs, esse e esse. Tem que anular todas as entradas na coluna em que estão os pivôs. Para anular esse número, tem que subtrair 3 vezes esse. Então, vou pegar a linha 1, subtrair 3 vezes a linha 2. Note que o que estava atrás do pivô aqui à esquerda não alterou quando eu fiz essas duas operações aqui. Não alterou nada. Isso que é bom. Quando a gente usa esta operação nesta matriz, nada que está à esquerda do pivô muda, porque à esquerda do pivô eu só tenho 0. Pronto. A minha matriz está escalonada reduzida. A matriz C5 é escalonada reduzida. Observe que essas 4 primeiras colunas é a matriz completa do primeiro sistema, e as 3 primeiras com a 5ª coluna é a matriz completa do segundo sistema. Essa última equação é uma equação degenerada, cujo termo constante é diferente de 0, não tem solução. Então, como já havíamos dito anteriormente, o segundo sistema não tem solução. O primeiro não tem essa equação degenerada, mas ela não estabelece nenhuma restrição sobre x, y, z. Ela é uma equação degenerada compatível. Posso simplesmente desconsiderá-la na solução do sistema. Ficamos só com essas duas primeiras linhas, que correspondem a duas equações. Aqui é a coluna do x, essa é do y, essa é do z. Então, aqui é x
não tem y mais z. X mais z igual a menos 1. Passo z para o lado direito, fica x igual a menos 1 menos z. E esta equação é y menos 2z igual a 4. Passo z para o lado direito, fica y igual a 4 mais 2z. Veja que aqui nós já temos as variáveis dependentes x e y em função da variável independente z. Então, a solução geral do sistema é o conjunto de todos os termos ordenados x, y, z, onde o x é menos 1 menos z e o y é igual a 4 mais 2z. Ao passo que z, por ser variável livre, pode assumir qualquer valor real. E com este exemplo, a gente encerra a aula de hoje.